Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Diversidade e Companhia. Mais inclusão e empoderamento no mundo dos negócios. Iniciativa empresarial pela igualdade racial. O convidado deste podcast, Fernando Luciano, diretor de gestão de pessoas da Vivo, explica como a adoção de políticas de inclusão e diversidade trazem mais criatividade e inovação para os negócios da empresa. Obrigada, Fernando, por participar do nosso podcast. E a minha primeira pergunta é quando a Vivo começou a implementar a cultura de inclusão e diversidade na empresa e quais foram as estratégias adotadas? A gente começou em 2016 a pensar em diversidade. E isso tudo aconteceu quando a Vivo assinou os princípios de empoderamento das mulheres, que é uma iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto Global. A nossa liderança, lá em 2016, iniciou, então, uma discussão e uma jornada pela diversidade, e era um dos temas muito relevantes, assim, naquela época, em 2016, e naquele momento o nosso foco foi promover a equidade de gênero. A gente entendia, né, que precisava atuar de maneira protagonista para oferecer oportunidades iguais para os nossos colaboradores. E lá em 2017, um ano depois, uma outra iniciativa começou a mudar a cara da Vivo. A gente lançou o programa Vem de Você, onde a gente incentivou os nossos colaboradores a virem trabalhar nas lojas ou nos escritórios, expressando a sua personalidade, expressando o seu estilo. A gente acredita que quando a gente assume quem a gente é, isso nos dá segurança psicológica, ajuda a criar aí um ambiente que seja livre de preconceitos. E o objetivo era criar, então, um espaço mais democrático, onde as pessoas se sentissem parte sem precisar forjar, né, um estilo ou sem precisar se enquadrar num estereótipo. A gente percebeu que tinha muito colaborador que estava vindo trabalhar parecido com o líder. E a gente entendeu que não, que a gente deveria oferecer aí a possibilidade de todo mundo vir trabalhar de acordo com a nossa personalidade. Então essas foram as primeiras iniciativas do Vivo Diversidade, que é o nosso programa aí que tem objetivos muito bem definidos e que foi lançado em 2018. A gente sabia que mais olhares, mais perspectivas, inclusive diversas, iam enriquecer o nosso ambiente ou ampliariam aí a nossa visão de mundo. E sem uma política clara, a gente não avançaria nesse tema. Depois dessa fase inicial, como os programas afirmativos foram estruturados? O Vivo Diversidade foi lançado em 2018. A gente decidiu trabalhar o assunto a partir de 4 grandes pilares: gênero, raça, LGBTI+, e pessoas com deficiência. E aí, a gente estabeleceu uma governança, né? A gente criou um subcomitê para cada um desses pilares, com a liderança de um executivo responsável aí por estruturar as iniciativas. E cada pilar também ganhou, Cíntia, um grupo de afinidade, aí onde os colaboradores da Vivo que se identificam, né, com o tema podem sempre debater, sugerir novas ações. E aí, em 2019, a gente lançou o nosso propósito Digitalizar para Aproximar. É um propósito que aproxima a gente, nos conecta com os nossos clientes, com as nossas oportunidades. E hoje, esse propósito gera também valor para a sociedade, né? Tem um estudo da Accenture, que é o Getting to Equal, de 2019, Creating a Culture that Drives Innovation, que mostra que as organizações precisam investir em diversidade e inclusão para se tornarem mais inovadoras. E o resultado desse estudo mostra que a cultura de inovação ela é maior em empresas mais igualitárias. Colaboradores de empresas mais inclusivas, eles não veem barreira para inovar. Então, a gente reconhece a importância do tema de diversidade e de inclusão para a própria sustentabilidade do nosso negócio. A gente é uma empresa que tem um legado muito forte, né, carrega um DNA muito forte de inclusão, e isso tudo é amparado por meio da diversidade que está dentro dos critérios ESG, né, ambiental, social e de governança. E tudo isso aplicado à estratégia que a gente tem aqui na companhia. E uma empresa que tem esse espaço de colaboração e de inclusão, ela consegue atrair mais, ela consegue reter mais pessoas, talentos, e, portanto, acaba tendo
uma vantagem competitiva, né, ou capacidade aí de melhor se adaptar ao mercado. É muito importante também, Cíntia, que a gente reflita a realidade do Brasil. O Brasil é um país continental, tem pessoas com características, com expectativas, com hábitos muito diferentes, e a gente precisa ter dentro do quadro da Vivo colaboradores que reflitam essa diversidade que acontece no Brasil inteiro. Eu acho que os consumidores esperam que as companhias se posicionem de forma protagonista em diversidade e que gerem um reflexo das suas expectativas. Além disso, eu acho que os consumidores esperam que as companhias ajudem a resolver problemas sociais, problemas de equidade, principalmente. Isso acaba gerando valor para a marca, gerando fidelização. Com relação à população negra, a companhia tem desenvolvido vários programas diferenciados. Gostaria que você comentasse sobre alguns desses projetos. A gente tem promovido, Cíntia, ações, debates, onde a gente discute, reflete sobre representatividade negra e também sobre a valorização da cultura afro aqui no Brasil. E a gente lançou recentemente o projeto Fábulas da Conexão, foi em novembro do ano passado, com 4 curtas-metragens que mostram aí histórias que unem o nosso core, que é a tecnologia, com elementos que são inspirados no realismo fantástico e em narrativas brasileiras. Fábulas da Conexão, ele venceu o YouTube Works de 2021, agora na categoria Visibility and Inclusion. Como é que ele funcionou? A gente selecionou jovens negros, produtores, roteiristas, designers, para criação, para esses 4 curtas-metragens. Então foi tudo feito, a criação, a edição, tudo com profissionais negros. E dentro de casa, junto com Fábulas da Conexão, a gente fez todo um movimento de letramento racial. A gente trouxe conhecimento, trouxe repertório, conteúdo sobre a desconstrução do racismo para os nossos colaboradores. A gente revisitou palavras, expressões que reforçam preconceitos, e a gente gerou aqui a reflexão de por que é importante parar de falar ou de usar a palavra denegrir, por que é importante parar ou substituir a palavra criado mudo e outras palavras. E foi muito interessante porque realmente a gente precisa ser reeducado em relação a essas expressões, esse letramento. A gente também está promovendo o reality show Vivo nas Ideias. A gente tem uma parceria com a Portland, que é uma agência com foco em diversidade e inclusão. E esse reality show tem o objetivo de valorizar o poder da diversidade e da colaboração no ambiente profissional. A gente está selecionando, Cíntia, 10 jovens que pertencem a grupos minorizados. 7 deles são negros. E eles vão contar aí com uma série de mentorias com profissionais do mercado para ajudá-los na elaboração de um projeto de comunicação para as redes sociais da Vivo. E aí a gente vai destacar como é que a tecnologia ajuda a promover o protagonismo negro. E junto com isso, facilitar a inclusão no ambiente de trabalho. A Vivo também tem implementado ações no campo da arte para combater o racismo. Você pode citar alguns exemplos? A gente também está vendo na arte um meio importante, para debater as questões de raça, para combater a invisibilidade social e para dar representatividade à cultura e também aos artistas negros. A gente está patrocinando, Cíntia, a exposição Enciclopédia Negra na Pinacoteca de São Paulo, que está apresentando 103 obras realizadas por 36 artistas contemporâneos, representando aí personalidades negras que tiveram suas histórias apagadas ou que nunca tinham sido registradas. Além disso, nós estamos agora na 2ª temporada do Teatro Vivo em Casa, em função da pandemia, Nós temos 4 espetáculos de temática totalmente voltada à diversidade e cultura negra. O musical Cartolas Jazz, que é interpretado pelo Guilherme Santana, com arranjo e piano do Jonathan Harold, que narra a vida e a obra daquele que é considerado aí por muitos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira e um importante representante aí da cultura negra.
Depois tem o Macacos, que é inspirado num momento real vivido pelo Cleiton Nascimento. Depois tem o Preta Rainha, com a Aisha Nascimento, e é membro do grupo de teatro Coletivo Negro. E esse espetáculo narra a mulher negra, mãe de família, que no carnaval aí é tratada como uma deusa, mas que depois, no dia a dia, vai sendo oprimida, né, de diferentes formas. E, por último, Anja que me fiz inteira, que é inspirado na obra da própria atriz, que é a Ângela Pérez, e que percorre aí os temas sociais, espirituais e afetivos na busca pela completude dela aí como mulher negra. Então, são exemplos aí de como é que a gente está trabalhando. E hoje, qual é o cenário da diversidade na empresa como resultado da política de inclusão adotada pela Vivo? Bom, a gente lançou o programa de diversidade em 2018 e de lá para cá, então tem 3 anos, a gente já ampliou a nossa representatividade de negros em 34%. A gente já ultrapassou também uma meta que a gente tinha aqui para o ano de 2021, que era de chegar em 28% de negros em todos os cargos. A gente cresceu mais de 1.000 colaboradores negros na companhia nos últimos 12 meses. Atualmente, a gente tem 29% de profissionais que se declaram negros em todos os cargos. A gente tem também 19,5% de negros na liderança e a gente quer chegar em 30% de negros em cargos de liderança até 2024. E a gente vai continuar ampliando aí a representatividade de negros na empresa, incluindo também os cargos de liderança. Ano passado, a gente ficou em segundo lugar no Índice de Igualdade Racial nas Empresas, que é uma iniciativa da Zumbi dos Palmares, que pesquisou aí 23 empresas, né, sobre ações afirmativas para a redução da desigualdade social. A gente também tem trabalhado, Cíntia, com novas contratações, então tem alguns exemplos aqui para compartilhar contigo que nos ajudam a ampliar essa representatividade. O nosso programa de trainee, na última edição que a gente fez, teve 43% das vagas preenchidas por negros. A gente tinha um mínimo, que era de 30% estabelecido, destinado para o público, para candidatos negros. A gente ultrapassou isso. Na nossa próxima edição do programa de estágio, que vai rolar ainda esse ano, nós vamos ampliar o número de vagas de 120 para 750 e 50% dessas vagas vai ser destinada aí para negros. A gente tem também um programa em parceria com o Instituto Modo Parités, que é para o desenvolvimento de carreira de 100 colaboradores negros, trabalhando aí, né, quais são as potencialidades, as fortalezas de cada um deles, abordando também aspectos pessoais, profissionais, que podem apoiar no desenvolvimento das carreiras. E a gente tem, nesse ano também, um programa que a gente chama de Explore Mais, que oferece 50% de subsídio para todos os colaboradores negros em cursos de graduação, pós-graduação, idiomas e cursos de curta duração. E a gente já tem mais de 360 colaboradores negros contemplados com esse benefício. E uma última pergunta, Fernando. Na sua avaliação, qual é a importância de aderir a movimentos nacionais de inclusão, a exemplo da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial? A gente entende que pessoas diversas, colaboradores diversos, são fundamentais para fomentar a troca de experiências dentro da Vivo. A gente acredita muito nessa diversidade de culturas, de vivências, de comportamentos, de habilidades. Isso é, de fato, diferencial de inovação e isso reflete o Brasil em que a gente vive, a sociedade em que a gente está inserido. E quando a gente adere a movimentos como a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, a gente está, de fato, promovendo aí a inclusão e o combate à desigualdade racial, principalmente. E eu acho que a gente está colocando em prática o nosso papel como empresa transformadora. É nosso papel ser capaz de influenciar os nossos colaboradores, a nossa cadeia de valor, por um Brasil com mais equidade racial, por mais oportunidades de colaboradores negros na nossa companhia, em todos os níveis. E essa é uma pauta que está na agenda do nosso comitê executivo e que tem sido apoiada também pelos nossos colaboradores. O podcast Diversidade Racial e Companhia fica por aqui. Apresentação: Cíntia May. Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Assuma esse compromisso. Participe. Compartilhe.